As estratégias de Satanás para destruir os cristãos. Hoje, Satanás age de maneira sutil e quase invisível, tentando enfraquecer a fé dos cristãos. Ele sabe que um ataque direto seria percebido e resistido, então prefere uma abordagem sorrateira, na qual, pouco a pouco, leva as pessoas a se distanciarem de Deus sem que percebam. Primeiro, ele planta no coração dos cristãos a ideia da autossuficiência. Com o tempo, muitos passam a acreditar que podem resolver tudo sozinhos, que são fortes o bastante para enfrentar qualquer situação sem a ajuda de Deus. Essa confiança pessoal, à primeira vista, parece uma virtude ou algo inofensivo, mas abre caminho para o distanciamento espiritual. Quando um cristão deixa de buscar a força divina, começa a depender de suas próprias capacidades, e assim Satanás tira a pessoa da verdadeira fonte de poder e proteção. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, somos alertados sobre isso. O diabo, como um leão que ruge, anda em derredor, procurando alguém para devorar. Satanás observa e espera até que a pessoa, isolada e vulnerável, fique sem a proteção de Deus. Satanás também planta a ideia de que pequenos deslizes morais não são perigosos. Ele sussurra que uma mentirinha ou um pequeno desvio de caráter de vez em quando não é nada grave. Esse tipo de dúvida é semelhante ao que ele usou no Éden quando perguntou a Eva: "Foi isso mesmo que Deus disse?" Gênesis capítulo 3, versículo 1. Esse questionamento abre espaço para que o cristão comece a se afastar, pouco a pouco, da santidade que Deus exige. Satanás entende que esses pequenos desvios, por mais que pareçam inofensivos, criam rachaduras na fé, rachaduras que com o tempo podem levar à queda total. Outra arma poderosa que Satanás usa com frequência é o orgulho. Ele sabe o quanto a arrogância afasta as pessoas de Deus. Ao incentivar o julgamento e a crítica, ele faz com que os cristãos se vejam melhores que os outros, julgando seus irmãos ao invés de perdoá-los e amá-los. Com isso, ele distorce o amor de Cristo, transformando comunidades de fé em ambientes de julgamento e competição. Jesus ensinou claramente: "Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também." Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Mas Jesus também ensinou que, quando houver necessidade de julgar, devemos fazê-lo segundo a reta justiça, versículo 24. Ou seja, o julgamento, se necessário, deve ser feito com misericórdia e discernimento, nunca com arrogância e desprezo. Satanás sabe que, com orgulho e soberba, ele consegue criar divisões, desviando o foco da igreja do amor e da compaixão. Por último, Satanás utiliza as distrações do mundo moderno para afastar os cristãos de Deus. Ele sobrecarrega as pessoas com tarefas, compromissos e entretenimento, de modo que não lhes sobre tempo para a oração e a leitura da palavra. Com o tempo, essa falta de comunhão espiritual enfraquece a fé. Jesus alertou que os cuidados deste mundo podem sufocar a palavra, Mateus capítulo 13, versículo 22, e Satanás usa essa estratégia para que o relacionamento das pessoas com Deus se torne superficial e frágil. Um exemplo claro dessas estratégias pode ser visto na história de Jó. Satanás tentou Jó com perdas e sofrimento, tudo para que ele renegasse a Deus. Jó perdeu bens, família e saúde, mas ainda assim ele afirmou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Capítulo 13, versículo 15. Jó resistiu, pois sua fé estava profundamente enraizada, e isso mostra que, apesar das tentações e ataques, aquele que confia plenamente em Deus encontra forças para perseverar. Será que estamos conscientes dos pequenos desvios que podem nos afastar de Deus? Ou estamos permitindo que o orgulho, a autossuficiência ou as distrações do cotidiano afastem nosso coração do Senhor? Quando buscamos a Deus com sinceridade de todo o coração, nossa fé se fortalece, permanecendo inabalável, mesmo diante das maiores provações. Para resistir a essas estratégias, é essencial vestir a armadura de Deus, como descrito em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18.
Com a verdade, a justiça, a fé e a palavra de Deus como nossas armas, somos capazes de enfrentar qualquer ataque e manter firme a nossa fé. Como diz o Salmo, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Salmos capítulo 37, versículo 4. Ao buscar a Deus, encontramos verdadeira satisfação e segurança, pois Ele renova o nosso espírito e fortalece a nossa fé diariamente. Agora medite nesta mensagem, abra seu coração e ouça Deus falar com você, pois Ele guiará seus passos nos caminhos certos.